Fala pessoal, tudo bem? João Pedro Entraves e Texas aqui na área mais uma vez para agora fazer a análise do vídeo do jogo do Real Madrid contra o Olympique de Marseille, nessa rodada inicial de Champions League. Como eu faço análise dos jogos aqui, vocês sabem, eu tô fazendo isso aqui no intervalo e aí depois eu volto, faço a junção, tá? Então essa aqui é a minha análise do primeiro tempo. Antes de tudo, se inscrever, compartilhar, comentar, dar o like e é isso. Muito obrigado. Bom, vamos começar a análise. Primeiro eu queria falar da escalação do Real Madrid, né? O Real Madrid vem no 4-2-3-1, mais ou menos um 4-3-3, na verdade. Com o time de Courtois, Trent, o Huijsen e o Militão na zaga. Na lateral esquerda tem o Carreras. No meio campo, o Tchouaméni, Valverde, Arda Güler ali como 10. Na ponta direita, o Franco Mastantuono, jogador do River Plate. O Rodrigo na esquerda e de camisa 9, o Mbappé. Bom, eu discordo bastante dessa escalação do Real Madrid. Eu acho que é um jogo de Champions League, eu acho que é um jogo para isso com a sua força máxima e não existe um Real Madrid com sua força máxima sem o Vinícius Júnior. Eu não consigo entender por que o Vinícius Júnior ganhou essa... Ele perdeu, né, na verdade, o seu posto de jogador insubstituível. Pra mim, ele é um dos melhores pontos esquerdas do mundo, né? Top 3, com certeza, se não for o melhor ponto esquerda do mundo, né? E eu não consigo entender por que ele tá no banco e por que tem jogos que ele tá sendo substituído. Então eu colocaria ele no time titular, né? Outra coisa também, eu entendo que o Rodrigo prefere jogar na ponta esquerda, eu entendo que a preferência do Rodrigo seja ponta esquerda, mas ao mesmo tempo acho que o Xabi Alonso tem que escalar os melhores jogadores na melhor posição, principalmente num jogo de abertura de Champions League no Santiago Bernabéu. E eu não consigo entender por que o Rodrigo não joga na ponta direita. Parece que o Xabi Alonso só não vai testar ele na ponta direita e vai fazer ele só brigar pela posição com o Vini. Enquanto isso, pra mim, o Vinícius Júnior e o Rodrigo têm um nível de diferença de jogador. Eu acho o Vini melhor que o Rodrigo na ponta esquerda. Mas na ponta direita, pra mim, o Rodrigo ainda é o melhor jogador do Real Madrid. O Mastantuono é um grande potencial, claro. O Brahim Dias é bom jogador, mas pra mim o Rodrigo é sem dúvidas o melhor ponto direito da equipe, né? Mesmo preferindo a ponta esquerda. Então eu não entendo por que não escalar o trio de ataque que jogou a temporada passada, né? Com o Vinícius Júnior, Mbappé e o Rodrigo. Pra mim, eu manteria esse trio de ataque. Eu acho que é a melhor opção de trio de ataque do Real Madrid, se você vai jogar com trio de atacantes assim num 4-3-3, tá? Então, se você vai manter esse esquema, eu não consigo entender por que não deixar os dois brasileiros cada um em uma ponta. Bom, vamos pro jogo aqui, eu tô com minha colinha aqui pra analisar, que eu fiz a minha análise do primeiro tempo, né? Bom, o jogo já começa, o Mbappé faz quase um gol de bicicleta, né? Muito diferente, né? O time do Xabi Alonso, bom, isso não é sobre o primeiro lance do jogo, mas o time do Xabi Alonso, ele joga em função do Mbappé, ele joga em função de bolas rápidas pro Mbappé correr ali na frente, joga com o Mbappé sendo a grande referência da equipe. E eu entendo isso, tá? Eu entendo o Mbappé, pra mim, é o melhor jogador do time, ele é um jogador muito diferente, então é válido você ter um jogador como o Mbappé como referência do time. Todos os lances do primeiro tempo que o Mbappé toca na bola, claro, ele cometeu alguns erros de passe, cometeu alguns erros de drible, mas ele tá tentando, ele tá muito participativo do jogo, ele vem buscar a bola atrás, ele faz inversões com o Rodrigo ali pela ponta esquerda, vem participando muito mais do jogo do que, na minha opinião, ele participava ano passado no time do Ancelotti. Acho que o Mbappé tá tendo uma função muito mais importante desde o meio campo até o ataque mesmo, e finalizando de lugares mais distantes, participando mais do jogo mesmo, e de maneira muito boa, que é o que é o Mbappé, né, que pra mim talvez, com certeza vai buscar a bola de ouro esse ano, tem total capacidade para ganhar sua primeira bola de ouro. Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, entendo totalmente isso. Bom, depois a gente tem a lesão do Trent, né, logo no começo do jogo. Cara, uma pena, o Trent ainda nesse comecinho de temporada, nesse primeiro mês de temporada, não conseguiu engrenar no Real Madrid por conta dos testes do Xabi Alonso, né, de não manter um time titular, e se machucou agora, né, vamos ver por quanto tempo vai ser, parece uma lesão muscular, a lesão muscular normalmente é algo mais sério, ainda mais pro Trent, que tem esse histórico de lesões. Uma pena, porque pra mim é o lateral direito mais talentoso do mundo, gostaria de ver mais dele no Real Madrid. Bom, depois a gente tem o Real Madrid pressionando, os 10 primeiros minutos o Real Madrid pressiona bastante o Olympique de Marseille, dá uma massa no Olympique. E, cara, se você analisar, o Real Madrid, ele mantém um 4-3-3, com algumas inversões durante o jogo, né? Tem alguma hora que o Carreras, que é o lateral esquerdo, ele entra mais pelo meio, e aí o Rodrigo fica espetado na ponta esquerda, ou quando o Carvajal, que entrou no lugar do Trent, né, ele infiltra mais pelo meio também, e aí o ponta direita fica extremo na direita. Acho interessante e essa variação tática do Xabi Alonso, né? Mas quero ver mais ainda, tá? Porque, como eu disse, né, tem horas que o lateral infiltra pelo meio, e aí o ponta vai pelo extremo, e aí quando isso acontece do outro lado, por exemplo, quando o Carreras tá aqui pelo meio, e o Rodrigo tá pela ponta esquerda pelo extremo, aí fica o Mastantuono pelo meio, o Carvajal lá na ponta direita. Então quero ver se isso vai funcionar, quero ver isso no segundo tempo, mais do Rodrigo e mais do Mastantuono jogando mais infiltrados pelo meio. Eu não gosto tanto dos dois, principalmente do Rodrigo, tão espetado assim na ponta, tá? Mesmo que entendo que os laterais têm muita qualidade, mas eu não acho que tem o porquê fazer isso, né? Bom, tô analisando aqui o que acontece no jogo. Bom,
10 minutos de pressão total do Real Madrid e tal. E aí, cara, a gente tem que falar primeiro do Juizão, né? O Juizão, durante o primeiro tempo inteiro, não só nos 10 primeiros minutos, tá marcando muita pouca falta, deixando o jogo rolar. Inclusive, na minha opinião, perdeu algumas faltas ali. Eu lembro de encontrando o Mbappé atrás, encontrando o Tchouaméni. Eu acho que o professor, o Juizão, tá deixando o jogo correr demais. Eu gosto do jogo corrido, vocês sabem, eu gosto do Juizão que não amarra tanto o jogo, mas dessa vez tá perdendo a chance de apitar falta, né? O que eu não consigo entender. E aí, cara, a gente tem que falar do Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille que tem um time cheio de, mano, ballers, velho. O time do Olympique de Marseille, vocês podem ver na escalação aí, é cheio de ballers, mano. Todo mundo lá sabe jogar futebol, a defesa é muito boa, os laterais são confiáveis, Emerson Palmieri, Pavard, o meio campo com o Rosberg, né, jogando ali no meio campo, os dois pontas que são muito talentosos, né, o Greenwood, cara, o Greenwood é aquela coisa, né, ele é um vacilão por tudo que ele fez, a gente pode falar, né, a atitude de um merda que ele fez, a atitude criminosa que ele fez quando ele tava lá no Manchester United, mas, meu, ele é muito diferente, velho, tipo, ele com a bola, óbvio que não justifica, tá, pessoal, pelo amor de Deus, mas ele é muito diferente, cara, eu tô aqui pra analisar o jogo e o Greenwood pra mim é realmente, assim, um dos melhores pontas direitas, assim, do mundo, cara, tipo, acho que, óbvio que não tá, tem algumas pessoas melhores que ele ainda, claro, mas ele é muito bom jogador e mostrando isso no jogo de hoje, tá, tanto que o gol do Olympique de Marseille sai com uma recuperação de bola do Greenwood ali, que tava muito esperto, que pega um passe do Arda Güler, que, cara, o Arda Güler pra mim, fazendo um jogo muito abaixo, eu acho que o Arda Güler tem isso de ser um jogador inconsistente pelo Real Madrid, eu acho que ele nunca conseguiu engrenar uma sequência de jogos, mostrando por que ele tem que ser esse camisa 10 titular, ou ponta direita titular, eu acho que ele faz um jogo bom pra depois fazer um jogo ruim, é sempre muito inconsistente, e o Greenwood recupera a bola dele, que o Arda Güler vem buscar a bola logo na saída de jogo depois do passe do Husen, e o Arda Güler dá um passe... O Arda Güler perde a bola, né, de uma maneira bem... que lembra até um pouco o Andreas Pereira lá na final, claro, não foi discrepante assim, mas perde a bola de uma maneira muito boba, o Greenwood recupera a bola, dá um bom passe ali pro Timothy Weah, né, que é um bom centroavante, ele joga de centroavante, mas tá jogando de ponta esquerda agora, que é um bom ponto esquerda, que pega a bola e na defesa já aberta do Real Madrid, que não estava preparada para esse erro de saída de passe, e faz um gol. E bom, depois do 1x0 do Olympique de Marseille, o time começa a gostar um pouco do jogo, né, o time francês. E o Greenwood e o Timothy Weah começam a ser bem participativos mesmo. Tanto que o Timothy Weah quase faz um golaço ali do meio da rua, depois também de outra bola recuperada pelo Greenwood. O Olympique de Marseille tá jogando muito com as bolas enfiadas, muito com os lançamentos pelos pontas atrás dos laterais. Porque o Carreiras e o Carvajal estão subindo bastante, a linha do Real Madrid tá muito alta. Então o De Zerbi, que é um grande treinador, né, já treinou o Brighton, já treinou aquele time, um bom time do Sassuolo, agora tá no Olympique de Marseille. Ele tá aproveitando, ele sabe muito de futebol, ele tá aproveitando e tá fazendo o time do Olympique de Marseille explorar os pontos, que são a melhor qualidade do time, na minha opinião, atrás dos laterais, fazendo o Greenwood correr, fazendo o Timothy Weah correr e conseguindo, cara, eles estão conseguindo ter espaço, e estão conseguindo ter a bola ali no contra-ataque, ali pra fazer a jogada de 1x1, né, o Timothy Weah deu uma entortada no Carvajal no lance ali que foi assustador. Bom, depois do primeiro gol, o Olympique de Marseille começa a jogar um pouquinho, né, começa a jogar mais ofensivo e também começa a gostar do jogo, o que dá também um espaço para a equipe do Real Madrid, né, e aí a equipe do Real Madrid melhora, na minha opinião, depois do gol, vai atrás do resultado, o Mbappé continua sendo muito participativo da partida, e o Rodrigo e o Massantuano começam a ser mais participativos, tá, o Rodrigo e o Massantuano quase faz um golaço, o Rodrigo e o Massantuano começam a ter mais lances individuais, mais lances de dribles, e fazer uma boa segunda metade do primeiro tempo, começam a ser mais participativos e estão bem presentes no jogo. Aí, o Rodrigo sofre um pênalti, claro, uma bela jogada individual, o Mbappé faz uma baita cobrança, e o Mbappé faz uma boa cobrança de pênalti, na real não foi uma baita cobrança, foi uma boa cobrança, e empata o jogo, né. O jogo segue muito aberto depois disso, né, o Real Madrid começa a pressionar mais e mais, o goleiro Rulli, né, que foi o terceiro goleiro da Argentina campeã mundial, ele faz boas defesas, o Tchouaméni dá uma patada de longe, o Mbappé dá outra patada de longe, o Mbappé também dá um chutaço ali, quando tem uma boa jogada pela direita, que o Massantuano dá uma bola, o Rodrigo consegue fazer uma boa enfiada de bola pro Mbappé, que consegue fazer um belo drible de corpo, chuta a bola, mas o Rulli faz uma boa defesa pra mim, vem sendo o destaque da partida, vem jogando muito bem, o goleiro argentino, e cara, esse segundo tempo tem tudo promete ter tudo um jogão. Eu acho que o Real Madrid, se o Xabi Alonso tomar a decisão inteligente, vai colocar o Vinícius Júnior. Eu acho que esse é o jogo que o Vinícius Júnior vai adorar resolver, tá? Acho que isso é bem possível. Eu quero só mostrar o horário pra vocês verem que eu tô fazendo sério isso aqui mais cedo, ó. Isso aqui agora são 5 e 8, dá pra ver ali em cima? Dá pra ver se você der o zoom, entendeu? Então já tá no intervalo do jogo, entendeu? Só pra vocês verem que eu tô fazendo a minha previsão do Vinícius Júnior entrar e conseguir resolver a partida. Bom, também tem que falar do último lance do primeiro tempo, né? Que foi uma boa jogada ali pela esquerda do Real Madrid. O Real Madrid começa a ter um jogo associativo melhor ali pela esquerda, mas a bola, o Mbappé tá livre cara a cara com o goleiro, toca a bola pro Massantuano, na verdade que ele tava livre só pra fazer o gol, só pra empurrar, mas ele pega a bola de uma maneira muito preciosa, como disse muito bem o VSR, e chuta em cima do
do goleiro Rulli em cima, que faz uma grande defesa, mas isso é um gol perdido do Mastantuono, não poderia ter perdido essa chance, ainda mais se quer marcar a sua vaga como titular no time do Real Madrid. Bom, já voltando pro segundo pessoal, acabou o jogo, como vocês podem ver ali no Max, né, no HBO Max, e bom, vence o Real Madrid vence o jogo por 2-1 aí com o segundo gol, 2 gols de pênalti do Mbappé. Um bom jogo, cara, um bom jogo para a estreia da Champions League aí, para coroar a estreia da Champions League do Real Madrid. E eu vou fazer análise aqui desse segundo tempo, né? Bom, o Real Madrid volta sem mexidas, o que tudo bem, apostou naquele time, vai ter que ser aquele time mesmo, assim como o Olympique de Marseille. E o segundo tempo começa de uma maneira um pouco diferente do primeiro. O segundo tempo começa bem mais morno, o segundo tempo, na minha opinião, foi um jogo mais morno, um jogo mais, não físico, mas um jogo mais de duelo de meio de campos, onde a bola não estava avançando tanto, com poucas oportunidades. O Mbappé tem quase faz um gol no começo do do segundo tempo, né? Uma bola curtinha do escanteio do Arda Güler ali, numa troca de passes entre os dois, dá um chutaço, a bola já pega no travessão. Mas depois disso, o Real Madrid, cara, o Real Madrid vai perdendo espaço e o Olympique de Marseille começa a jogar do estilo que o De Zerbi gosta de jogar, que é o estilo propondo no jogo e o estilo mais ofensivo. Então, eu acho que ali os primeiros 15 minutos, ali os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Olympique de Marseille estava melhor, estava chegando perto do gol, mas é isso que dá o Real Madrid ter o melhor goleiro do mundo, que é o Thibaut Courtois. O Thibaut Courtois, ele é um goleiro que ele te dá vitórias, né? Ele tem lances muito bons, ele tem lances que valem até como um gol. Então, ele faz uma grande defesa num chute do consegue fazer outras defesas ali no primeiro tempo e impede as chances mais perigosas do Olympique de Marseille no jogo, que foram desse segundo tempo. Bom, depois dessa pressão inicial do Olympique de Marseille no início do segundo tempo, o Xabi Alonso percebe que é hora de mexer e ele tem uma confusão ali, parece que vai colocar só o Brahim, depois vem o Vinícius Júnior, mas ele faz as duas substituições. Ele coloca o Vinícius Júnior no lugar do Rodrigo e o Brahim no lugar do Mastantuono. Cara, eu entendo as substituições, eu acho que sim, o Vinícius Júnior devia entrar, eu acho que eu teria deixado o Mastantuono no jogo, por mais que o Brahim é um bom jogador, acho que o Mastantuono, mesmo tendo perdido aquela chance no final do primeiro tempo, estava bem em campo, mas eu não consigo entender por que o Arda Güler não tinha sido substituído nesse momento, tá? Porque pra mim o Arda Güler era o pior, incluído o Rodrigo, incluído o Mastantuono, e você poderia ter colocado o Rodrigo ali como camisa 10, mas tudo bem, eu sei que ele não faz muito isso no Real Madrid, então você poderia ter colocado até o Brahim no lugar do Arda Güler como camisa 10, uma função que ele já fez outras vezes, né? Então eu realmente não consegui entender a não removida do Arda Güler para sair o Rodrigo e o Mastantuono. Mas bom, o time melhora com as substituições, é claro, o Vinícius Júnior, como eu falei ali no negócio do primeiro tempo, ia ajudar muito o Real Madrid, e o segundo tempo vai ficando um pouco mais de igual para igual, né? O Real Madrid vai chegando, o Vinícius Júnior já dá uma clara alterada no time, e depois o Carvajal tem aquele lance muito juvenil, cara, muito juvenil. O Carvajal deu uma cabeçada assim, pegou de leve, mas deu uma cabeçada no goleiro Rulli, no goleiro do Olympique de Marseille, e foi expulso merecidamente, cara, foi expulso merecidamente. E aí sim, o Arda Güler, pra mim não tem nem discussão essa expulsão, tá? E aí o Arda Güler sai pra entrada do Asensio, né? E cara, curiosamente o Real Madrid melhora, o Real Madrid mesmo com a menos melhora, porque também o Olympique de Marseille faz algumas substituições depois da expulsão, e as substituições pra mim não entraram bem, as substituições do Olympique de Marseille. O Igor Paixão, que é um bom jogador brasileiro, um bom jogador com muito potencial ainda pela frente, vai ter uma boa carreira no Olympique de Marseille, eu imagino, fez ótimas últimas temporadas no Feyenoord da Holanda. Ele entra no lugar do O'Reilly, né, do Matt O'Reilly, o jogador escocês, que eu acho que não deveria ter sido substituído. Entra o Guiri também, um jogador que é mais um 9 fixo ali, ou talvez um segundo atacante, no lugar do Timothy Weah, que tá fazendo uma excelente partida para mim, junto ao lado do Greenwood, o melhor em campo do Olympique de Marseille pela ponta esquerda. Com essas substituições, entra também um volante, que eu esqueci o nome dele, agora o Vermen entra ali pra fazer a função do volante, e, cara, eu vou ser sincero, eu não consegui entender essas substituições, porque com essas mexidas do Olympique de Marseille, que tava bem no jogo, que tava agora com um jogador a mais, que tinha a chance de chegar e conseguir talvez desempatar o jogo e sair com a vitória do Bernabéu, mexe no time e mexe no esquema do time. O Real Madrid vai, assim, com a perda do O'Reilly, com a entrada do Igor Paixão e com a entrada do Guiri no lugar do desculpa, o Real Madrid joga o Real Madrid não, desculpa, o Olympique de Marseille começa a jogar mais num esquema mais parecido com 4-4-2, com duas pessoas mais fixas na área, um jogo muito pelas pontas, sem passar também pelo meio de campo, sem um cara para fazer a ligação entre o meio de campo e as pontas, que estava sendo o O'Reilly, mas eu não teria tirado o principalmente, não consegui entender a entrada do Bom, então depois da expulsão da expulsão do Carvajal, quando a gente espera que o Olympique de Marseille vai ficar melhor, isso não é o que acontece, o Olympique de Marseille acaba piorando em campo, não tem mais chance, não consegue mais escapar no contra-ataque, nada vai muito funcionando, e o Real Madrid começa a ir muito bem em campo, entre o Asensio ali,
O Tchouaméni faz um jogo espetacular, principalmente no segundo tempo, cobrindo ali aquela área do meio campo onde tinham tirado um jogador, né? Onde tinham tirado o Güler na defesa. O Tchouaméni, pra mim, foi o melhor jogador do meio campo do Real Madrid, com sobras. É um jogador de confiança do Xabi Alonso, vem sendo titular em quase todas as partidas e começa essa temporada bem. O Tchouaméni, pra mim, é um dos destaques do Real Madrid no ano, tá? É muito boa a partida do Tchouaméni hoje, partida de um grande volante. Mas bom, vamos voltar a falar do que importa, que era o Real Madrid pressionando, pressionando. E cara, o Vinícius Júnior é muito diferente, né, velho? O Vinícius Júnior e o Mbappé. O Mbappé, quando o Arda Güler sai do time, ele faz algo que ele tava fazendo no primeiro tempo, mas com muita. Faz muito mais, que é voltar e jogar um pouco ali como um camisa 10, cara, como um falso 9 e voltar e participar da criação das jogadas, jogar mesmo como um armador. E é nisso que ele faz uma grande jogada de tabela com o Vinícius Júnior, onde ele dá um passe genial de calcanhar, né? O Mbappé, que pra mim é um gênio do futebol, e ele mostra isso mais uma vez nessa grande tabelinha com o Vinícius Júnior, que consegue o pênalti, né? Com a bola batendo na mão do lateral mediano do Olympique de Marseille. Cara, esse lance, eu acho que é interpretação, cara. Vou ser sincero, eu não entendo tanto as regras da bola na mão pra isso. Eu acho que o braço tava um pouquinho aberto também, mas eu não sei o que o Medina poderia ter feito pra diminuir o braço. Ele tava lá ali no movimento. Então, cara, eu não sei. João Pedro, eu acho que eu não teria marcado pênalti, mas eu também não acho absurdo nenhum marcar. O Mbappé não bate meio pênalti, mas o Rulis palma pra dentro e gol do Real Madrid, 2-1, e merecido, tá? Porque depois da expulsão, o Real Madrid se reinventa no jogo, o Vinícius deu o Mbappé muito bem, chamando o jogo pra si, e, bom, o Real Madrid resolve, o Real Madrid ainda consegue, o Real Madrid depois do gol ainda fica melhor, mas o jogo ainda dá uma acalmada maior ainda, muita troca de passe, muita bola no meio, poucas oportunidades, teve uma finalização com o Brahim ali, mas... bom, o jogo foi meio assim. Então, o jogo foi meio assim, que é isso? O jogo foi assim, depois da expulsão, o Real Madrid volta a ficar melhor, o Real Madrid volta a ter o controle da posse de bola, o Olympique de Marseille, com as substituições que não surgiram no efeito do deserto, não consegue fazer muita coisa. Então, vitória merecida do Real Madrid, um jogo duríssimo de Champions League. Quero ver mais, tá? Do Real Madrid dessa temporada, antes de tirar alguma conclusão mesmo sobre esse time, porque, por enquanto, eu sei que é um trabalho curto, eu sei que a gente tá em setembro, mas eu não vejo muita diferença do time do Xabi Alonso pro time do Ancelotti. Eu acho que quando o Xabi Alonso chegou, eu esperava, pelo menos eu, que o time do Real Madrid talvez fosse mudar de esquema tático, talvez fosse ser um time mais dependente da tática do que do talento individual, mas não é o caso, tá? O Real Madrid ainda joga um jogo muito parecido com o do Ancelotti, bem baseado nos talentos individuais. E eu acho que talvez, contra um time mais difícil, contra um time mais preparado, e olha que o Olympique de Marseille deu jogo duro hoje, tá? Isso pode causar problemas pro Real Madrid, mas o Real Madrid, ele tem talentos individuais muito diferentes, então o talento individual pode levar o Real Madrid a lugares muito longe, cara, pode levar o Real Madrid a lugares muito longe, já que tem um dos melhores times do mundo, um dos melhores plantéis do mundo. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, essa é a minha análise, muito obrigado, viu? Valeu, tchau. Outra coisa, também tô curioso pra ver o Bellingham, tá? Tô curioso pra ver o Bellingham, acho que ele teria entrado hoje, caso a Arda Güler não tivesse sido expulso, não aconteceu, mas tá de volta, o Bellingham pode mudar esse time aí, claro, do Xabi Alonso. Bom, é nóis, galera. Valeu, se inscrevam aí. Valeu!